Olá chicos, que tal? Eu sou o professor Roger, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula para vocês aí da primeira série do ensino médio. Vamos lá? Venham comigo. Quais os objetivos aqui? Primeiro, identificar e analisar informações que estão explícitas e implícitas em um texto. Ampliar o vocabulário a partir dos diferentes gêneros textuais, bem como o seu contexto de produção e a esfera de circulação. Vamos pensar aqui, ó. La hora es la misma em todo el mundo? A hora é a mesma em todo mundo, em todo o planeta? Será? Acho que não, né? Olha aqui, ó. No. Pues en el mundo hay diferentes horas. Por exemplo, né? La hora em Japão não é a mesma que em Brasil. Há uma diferença de 12 horas. O que fala ali, né? Em cada região do mundo aí, né? Existe a possibilidade de ser aí, ó, diferentes horas. Como exemplo aqui, Brasil e Japão. 12 horas de diferenças, né, entre um país e outro aí. Ó, te has perguntado alguma vez por que no mundo existem diferentes horários? Você se perguntou já por que no mundo tem diferentes horários? Entre países, incluso dentro de um mesmo país, inclusive dentro de um mesmo país, né? Existe uma diferença de horário ali, ó. Por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Vamos ver? Ó, isto ocorre devido a los usos horários, ou seja, os fusos horários, que são uma série de 24 secciones em las quais se dividem la Tierra, usando o meridiano cero, o meridiano de Greenwich, como referência. Então, são 24 seções aí, né, divididas pelo entorno do nosso globo terrestre, que vai diferenciar ali, né, cada horário, né, sabendo que o dia tem 24 horas, né, gente? Ó, eles usam como referência aqui o meridiano zero, também chamado meridiano de Greenwich. Recorda-se aí das aulas de geografia? Olha que legal, né? Em cada uma destas divisões rige uma hora específica, por lo tanto, são um recurso útil para organizar o tempo alrededor do mundo. Vamos ler aqui um texto em espanhol, então, tá? Cada uso horário mide 15 grados, que resulta lo dividir los 360 grados de la esfera terrestre entre 24, que es el número de horas que tarda la Tierra en dar la vuelta a su propio eje y que constituye la medida de um dia en el planeta. Que foi aquilo que o professor falou, né? Então, a medida de um dia, 24 horas, divididos aí então os fusos por conta do grau, né? Por conta dele, o planeta ele é esférico, então, né, é calculado por graus ali para dar certinho, né, essas 24 seções. Olha que interessante. Os 15 grados que mide cada uso horário representam uma hora, ou seja, 15 graus de cada fuso ali é o que vai representar uma hora. Que se calculará segundo seu sentido. Este ou oeste, ou seja, leste, oeste, né? Com relação ao meridiano de Greenwich. Por lo tanto, os 24 usos correspondem a 24 horas do dia. Para que servem os usos horários? Aqui só uma representação, né, nos relógios. Olha aqui, ó, eles servem para quê? Para que servem os fusos? Para organizar o tempo alrededor do mundo. Anteriormente, as horas se basavam em diferentes meridianos, segundo o que decidiram as autoridades de cada país ou localidade. Isto traía uma série de consequências em la vida cotidiana. Então pensa antigamente aí como que era essa organização, né? As consequências que trazia para a vida dos cidadãos quando cada organização aqui, cada autoridade de um país resolvia ali impor um horário aproximado. Olha que ruim, né?
Primeira atividade. Sabes quantos usos horários há em Brasil? Sabe quantos fusos existem aqui nessa terra maravilhosa que é o Brasil? E por quê? Então, duas perguntas aí, tá? Voltamos na sequência. Venham comigo. Observem aqui, gente, ó, o professor colocou até uma imagem à direita aí no slide, com a diferença de horários. Se vocês observarem aqui, nós temos, ó, 4 fusos. Ó. Brasil se divide em 4 usos horários devido a sua grande extensão, este-oeste. Então, de acordo com a extensão do país, leste-oeste, aí, vocês têm, né, esses 4 fusos horários aí. Olha que interessante, tá? O mapinha, inclusive, ele está pintado aqui, ó, nas cores, para vocês identificarem, né? Todos estes usos estão retrasados com respeito às regiões que estão localizadas ao este, incluindo o meridiano de Greenwich. Tá? Olha que interessante. Vamos a ler a notícia. Então, agora a gente vai começar a ler uma notícia em língua espanhola aqui, tá? Tenta identificar aí, interpretar, retirar algumas informações importantes do que o professor vai ler em espanhol. Ó, esta noche dormimos 1 hora menos, um cambio pequeno que pode ter um impacto nocivo em la salud. Ó o título, manchete, el polêmico cambio de la hora. Polêmico cambio, mudança, né, da hora. 8 de cada 10 europeus piden acabar com os cambios de hora, según el resultado de una encuesta realizada por la Comisión Europea hace 2 años. Sin embargo, el Parlamento Europeo ha aprobado mantener este cambio horario hasta el año que viene, a pesar de la gran polémica que sigue generando. Retrasar 1 hora el último domingo de octubre, volver a adelantarla a finales de marzo, produce un ahorro en la factura de la luz, pero no ocurre lo mismo con la calefacción. En España, ni siquiera ya hay datos actualizados sobre este hipotético ahorro, como se reconoce desde el propio Ministerio para la Transición Ecológica. Este domingo 29 de marzo,
dormimos una hora menos. Es un cambio pequeño, pero que, según la compañía Atencia, puede tener un impacto nocivo en la salud, sobre todo en las personas mayores, como cansancio, irritabilidad, fatiga, trastornos digestivos o problemas de concentración. Analizando el texto, lee nuevamente el titular, lee nuevamente aquí a manchete, el polémico cambio de la hora. ¿Por qué que el periódico Cadenácer utilizó el termo polémico en el titular? Por que ele utiliza esse termo polêmico? Está entre aspas ali. Escreve com tus próprias palavras, tá? Você vai ler o texto, vai tentar identificar aí por que é polêmico. Voltamos na sequência. Vamos lá? El periódico utilizó el termo polémico en la noticia, pues el cambio de la hora es un tema de mucha controversia, ou seja, existe muita controvérsia aí a respeito dessa mudança de horário, né? Considerando que de cada 10 europeus, 8 não estão de acordo com este câmbio. Se vocês encontrarem essa informação lá no texto, né? De cada 10 europeus, 8 não estão aí de acordo. Además, este cambio não contribuiu para o ahorro, não contribui para poupar, ahorrar é poupar, né? Ahorro de la calefacción, por exemplo, né? Porque você acaba economizando em energia elétrica
porém, a calefação, né, de repente por ser um clima frio, a pessoa tem que utilizar ar-condicionado. Então, acaba economizando na luz, na energia, mas, por outro lado, o aparelho eletrônico estará em pleno funcionamento. Então, há uma controvérsia aí. Analisando, segundo a companhia Atencia, este retraso de uma hora pode trazer um impacto nocivo em la salud. Para quem? Para quem, né? Quem terá esse impacto na saúde? E quais seriam estes impactos? Então, quem terá esses impactos e quais são esses impactos? Ok? Busque lá as informações e responda aqui corretamente. Até logo! Vamos lá, pessoal? Este retraso de uma hora pode ter um impacto nocivo na saúde, sobretudo em las pessoas maiores. Quando a gente fala aqui, pessoas maiores, pessoas mais velhas, né? De repente aí, inclusive o público idoso, tá? Aqui, ou seja, mais viejas, com cansaço, irritabilidade, fatiga, transtornos digestivos ou problemas de concentração. Então, alguns problemas aqui, né? Algumas enfermidades, cansaço, irritabilidade, fadiga, transtorno digestivo, problemas de concentração, tá? Então, dentre os fatores que influenciam justamente esse, né, por conta desse impacto. Continuando aqui, Por outra parte, segundo os dados da plataforma acierto.com,
Adelantar el reloj incrementa los riesgos de sufrir hipertensión, migraña y accidentes laborales, sobre todo en aquellos puestos más exigentes físicamente, donde las lesiones pueden aumentar hasta en un 6%. Ou seja, pode aumentar inclusive aqui, né? Danos aqui inclusive corporais fisicamente, porque em alguns exercícios, alguns trabalhos, algumas funções exige mais também, né, das pessoas aí fisicamente, tá? Alguns trabalhos laborais. Isso pode impactar também então na saúde do indivíduo. Ter que trabalhar aí um pouco a mais por conta, né, desse adiantar do relógio. Parte positiva. El cambio al horario de verano también supone ganar una hora más de luz solar y una hora menos confinados en casa. Por esa razón, los expertos recomiendan mantener la calma, aceptar el cambio y no alterar las rutinas que hayamos puesto en marcha durante estos días de confinamento. Mais uma atividade aqui, ó. La notícia apresenta também um ponto negativo del aumento de uma hora a mais en el Día de los Europeos. Qual seria este ponto apresentado por la plataforma e por quê? Então, qual aspecto negativo aí? Analise, reflita, chegue às suas conclusões. E ó, escreve com tus próprias palavras, ou seja, escreva com as próprias palavras. Tá bom? Retornamos na sequência. Olha lá, de acordo então com a notícia apresentada aqui, a plataforma acerto.com. Ó, segundo dados, adelantar el reloj incrementa los riesgos de sufrir hipertensión, migraña y accidentes laborales, sobre todo en aquellos puestos más exigentes fisicamente. Ou seja, você está adiantando o relógio em 1 hora, tá? Pode fazer com que, ó, esses problemas venham à tona, hipertensão, né? Fadiga, acidentes laborais também ocorram por conta de esforços, trabalhos manuais, né? Esforços físicos. Às vezes a pessoa não consegue descansar adequadamente, porque o organismo dela já está habituado a um horário anterior. O que aprendemos? Ó,
compreender que existem diferentes fusos horários no mundo. No Brasil, há 4 fusos horários devido à sua extensão territorial e lemos uma notícia sobre a mudança da hora, ou seja, do horário de verão e de inverno e seus impactos para a população europeia. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Os vejo em breve. Até logo. Um abraço.